Olá, sou a professora Marido Virges, estamos juntos para mais uma caminhada. Estaremos abordando quais são os indicadores, quais são os sinais que mostram que eu tenho ou a minha família tem uma criança que faz parte do transtorno do espectro autista. Quais seriam esses sinais que mostram para você, pai que está aí, mãe que está aí e que quer ver quem é este meu filho? Sinais que tenho dificuldade de lidar e muitas vezes de aceitar. Eu, como família, às vezes tenho dificuldade de reconhecer e de aceitar. Sinais que se intensificaram durante essa pandemia. Quantos sinais que se apresentaram, que se intensificaram durante essa pandemia. Quais são esses sinais? Quais são esses sinais indicadores que nos remetem quem é a criança do transtorno do espectro autista? Vamos ver. Primeiro, com relação à comunicação social. Nós sabemos que a grande dificuldade da nossa criança autista é a sua grande dificuldade na comunicação social. Ela tem uma comunicação social diferente. Por exemplo, falhas no contato visual. A grande maioria das nossas crianças tem falhas no contato visual, tem dificuldade de se expressar, dificuldade de afeto, de regular toda essa afetividade, de reconhecer no outro essa afetividade, tem preferências ou ao isolamento, tem preferências de ficar sozinhas, preferência de ficar sozinha no berço, sempre se afasta da interação de outras pessoas e tem ausência ou atraso em todos os comportamentos sociais. Por exemplo, quando você vai numa festa, você observa tudo que está ao redor e daí você vê que grupo eu vou ficar, aonde eu vou ficar. Então, essas acomodações sociais é que fazem parte do dia a dia de todos nós que somos pessoas típicas. E essa é a grande dificuldade da criança autista. São essas acomodações sociais. Eu estou na casa da minha avó, como eu me porto, eu estou na casa do vizinho, como eu me porto, eu estou numa festa, como eu me porto. Tudo isso nós percebemos que ele tem uma comunicação social diferente. E a gente observa isso no transitar ele nesses diversos contextos. O que mais nós observamos? Quais são os sinais indicadores? Vamos lá. O brincar dele. Como é o brincar da nossa criança que possivelmente faça parte do transtorno do espectro autista? Ele tem uma forma de brincar em comum. Por exemplo, ele tem dificuldade nos comportamentos imitativos. Às vezes eu vejo crianças numa roda de crianças, onde tem uma criança que faz parte do espectro autista, todos se portam de uma certa maneira. E a nossa criança autista tem dificuldade nessa imitação, porque o brincar ela é imitativo. Tem movimentos repetitivos, então ele brinca, mas ao mesmo tempo que ele brinca, ele tem os movimentos repetitivos, e principalmente esses movimentos repetitivos acontecem num espaço aberto. Então nós vemos todos os dias crianças que os pais reclamam, mas ele é tão diferente na hora de brincar, eu dou um brinquedo e ele trabalha de forma diferente, pega um carrinho e vira com as rodinhas para cima, em vez de fazer um movimento com esse carrinho, em vez de brincar como funciona realmente um carrinho. Então tudo isso faz parte do espectro autista. Outra coisa, um repertório de interesses e atividades restritas. Quando ele gosta de fazer alguma coisa, ele realiza todos os dias as mesmas coisas. Por exemplo, às vezes o repertório de interesses dele é só por animais pré-históricos, então ele só brinca com animais pré-históricos. Às vezes é uma coleção de carrinho, ele só brinca com essa coleção de carrinhos. Então o repertório deles de interesse é muito restrito. O que mais que nós percebemos? Nós percebemos alterações no comportamento. Se ele tem dificuldade de se comunicar, se ele tem dificuldade de interagir, a gente vê sérios problemas com alterações no seu comportamento. Então, todas as vezes, que nós falamos sobre alterações do comportamento, é a dificuldade que ele tem
de se autorregular. Por exemplo, quando eu vou para uma festa, eu observo a festa primeiro, eu vejo o que está acontecendo, eu faço o quê? Os ajustes necessários para entrar nesta festa. Desde que quando eu vou colocar uma roupa para ir à festa, eu coloco a roupa que mais adequada para aquela festa naquele momento. Chego na festa, quantos ajustes eu tenho que fazer? Com luminosidade, com a conversa das pessoas, com o cheiro dos alimentos. Tudo isso são ajustes. E nós sabemos que a nossa criança tem grandes dificuldades de fazer esses ajustes e, consequentemente, é manifestado com uma alteração do seu comportamento. Então, observem bem, quantos ajustes a nossa criança precisa fazer? Ela vai para a casa da avó, mas tem outras pessoas da casa da avó que ela não conhece. Ela vai para a escola, às vezes muda-se de sala. Quantos ajustes são feitos e são necessários no nosso dia a dia? Vai no supermercado diferente, vai numa quitanda e às vezes ele não conhece aquela quitanda, então são ajustes na vida que nós temos que fazer e que a criança autista tem grandes dificuldades. E por não fazer esses ajustes no meio ambiente, ajustes nos contextos diferentes, o que acontece? Se altera o comportamento. Muitas vezes ela reage de forma o quê? Impulsiva. Reage de forma agressiva. Todas as vezes que nós vemos este comportamento numa criança autista, nós podemos dizer o que será que está acontecendo? Aonde foi que ela não conseguiu fazer os ajustes? É com os cheiros? É com os sons? É com o espaço que é grande demais? São ajustes com a roupa que ela está? Com a sonoridade daquele ambiente? Quantos ajustes essa criança tem que fazer? Então, isso são sinais, indicadores que provavelmente seja uma criança autista. Então, a gente precisa perceber muito bem para que a gente possa identificar, para que a gente possa levar até uma equipe médica, levar até profissionais que fazem o diagnóstico, que são os terapeutas que auxiliam na área médica para fazer esse diagnóstico, mas somos nós que vamos identificar esses sinais. Nós, como família, quais os comportamentos alterados, quais os ajustes que ele não realiza de comunicação e de interação. O cérebro da nossa criança, nos primeiros anos, eles têm uma grande facilidade. Nós podemos dizer que o cérebro da criança autista ele é maleável. E sendo maleável, essas estruturas fisiológicas do cérebro, ele se adequa nos primeiros anos de vida. E a nossa criança tem este cérebro que nós falamos de que tem uma plasticidade cerebral muito grande. Então, o que acontece? Quanto mais cedo nós identificarmos essa criança, nós vemos esses sinais indicadores, nós vamos auxiliar essa criança, nós vamos melhorar o seu desenvolvimento. Nós não vamos transformar uma criança autista numa criança típica, mas nós vamos auxiliar no seu desenvolvimento. Lembre-se, o cérebro de uma criança pequena, de uma criança autista pequena, ela tem mais condições de receber todas as informações de uma forma mais adequada. Então, precisamos observar esses sinais indicadores, precisamos ver quais são esses sinais indicadores, ver a equipe médica, conversar com a equipe médica, conversar com terapeutas para que esse diagnóstico seja fechado. Então, quantas informações importantes nós estamos recebendo? Quais são esses sinais indicadores da minha criança? Vamos lá, vamos fazer um checklist. O que acontece quando ela vai em contextos diferentes? O que acontece na hora do sono? O que acontece na hora da alimentação? O que acontece quando ela ouve algumas músicas? Quais são as dificuldades interacionais do seu filho? Tudo isso você tem que fazer uma listinha para você poder se encorajar, engajar-se e buscar o quê? Buscar meios para atender o seu filho. Estamos aqui dando esses sinais indicadores, estamos aqui conversando com
Quais são os sinais que você mais observa no seu filho? Depois de ver esses sinais, nós temos que buscar auxílio. Observamos os sinais indicadores, agora vamos atrás de profissionais que podem nos auxiliar, que pode reconhecer quem é meu filho. Então, eu, como família, sei quais são os sinais indicadores, mas não sou eu que fecho um diagnóstico. Não somos nós, terapeutas, que fechamos o diagnóstico, mas nós temos que levar para profissionais que podem estabelecer, que podem ver quem é teu filho. Mas nós, em primeiro lugar, temos que ter informações exatas, temos que dar informações para que esse médico, para que esse terapeuta possa levantar hipóteses de diagnóstico, para que ele possa ver, esta é uma criança autista ou não é uma criança autista. Mas somos nós que vamos perceber quais são esses sinais indicadores. Somos nós como família. Respeite o ritmo do seu filho. Veja quais os auxílios ele vai precisar. Se eu reconheço quais são os sinais indicadores, vou atrás de profissionais que possam fechar um diagnóstico, mas eu tenho que respeitar o meu filho. Eu tenho que ver que hora que eu posso auxiliar, quais são os melhores momentos que ele pode prestar atenção, que ele pode interagir e que melhor ele se comunica. Para isso, eu tenho que estabelecer uma rotina de organização dessa criança. Independente do diagnóstico, se essa criança se porta de forma diferente, comece já, agora, a estabelecer uma rotina. Já falamos sobre rotinas, então estabeleça uma rotina, organize a vida do seu filho, organize a vida da sua família para que essa criança possa melhorar o seu desenvolvimento. Acompanhe as nossas aulas, acompanhe para que você possa receber mais as informações. Faça perguntas, coloque suas dúvidas. Hoje falamos sobre esses sinais, mas quais as dúvidas que vocês têm? Quais as dúvidas que você tem com relação ao seu filho? Poste seus comentários, faça perguntas e nós estaremos aqui. Eu, professora Maria Ido Virches, estou aqui junto com vocês para entender o meu filho. Muito obrigada.